noite, seja muito bem-vindo. Live com convidada hoje, a querida Bárbara Giaretta vai trazer informações muito especiais para você que conhece alguém com câncer, para você que tem algum familiar com câncer, ou em especial para você que tem alguma sogra com câncer. Ela, que é a nora da querida Alessandra, que fez o tratamento comigo, vai trazer informações muito especiais para você nesse momento. Ela já entrou aqui, foi a primeira a fazer parte e eu vou chamá-la para participar da live ao vivo e exatamente quero muito que você preste atenção nas informações que ela vai trazer. Convite. Querida água, a melhor bebida detox do mundo. Dole uma, dole duas. Bárbara, boa noite, querida. Como é que você está? Boa noite. Bem, graças a Deus. Você está tudo bem? Tudo ótimo. Você consegue me ver e ouvir? 100%. Que legal. Eu vou perguntar para as pessoas que estão aqui. Eu gosto do número 3, sabe por quê? Porque eu nasci no dia 3. Então, se 3 pessoas responderem sim, que estão nos vendo e ouvindo, a gente desliga os comentários e começa essa linda apresentação em que você e a sua querida sogra são a estrela da festa. Exatamente. Tá bom? Então, deixa eu só verificar três sonoros sims, né? Apesar de não ouvir os comentários, mas entender que eles são sonoros. Se estiverem nos vendo e ouvindo bem, a gente já começa aqui essa querida live e a Bárbara vai trazer informações extremamente importantes para você que está com medo do câncer. Um sim, 2 sims, mas olha, entrou a Ana Giaretta. Quem que é a Ana? Minha irmã. Olha que chique, que legal. Eu não sabia que você tinha irmã, Bárbara. Quantas irmãs você tem? Eu tenho uma irmã e um irmão. Que bacana. Em casa somos 3 também. Eu sou o mais experiente, né? Porque não existe 3. mais velho. Tenho uma menina e depois tenho um menino mais jovens. Mas que bacana, ó. Todos aqui responderam sim. Eu vou desligar os comentários porque a atenção é para as informações que você vai trazer. E, Bárbara, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de abrir a história, de contar mais sobre a querida Alessandra, a sua segunda mãe, como nós conversamos, né? Exatamente. Conta um pouquinho, por que eu chamo de segunda mãe, Bárbara? Conta pra gente. Bom, pessoal, boa noite, primeiramente, novamente. Nós falamos de segunda mãe e isso, inclusive, foi uma coisa que eu conversei com a Alexandra quando a gente falou a primeira vez. A minha sogra, para mim, é como se fosse uma segunda mãe. Todo o carinho, todo o cuidado que eu tenho com a minha mãe é o mesmo carinho e cuidado que eu tenho com a minha sogra. Então, desde o início, a gente falou bastante isso e é um dos principais motivos de eu estar aqui hoje dividindo a experiência dela com vocês. Que legal, Bárbara. Obrigado pelo privilégio. E conta um pouquinho mais. Por exemplo, a gente sabe que a querida Alessandra passou por uma situação muito delicada e qual foi o diagnóstico dela? O que o médico disse que ela estava enfrentando na época? Bom, vamos lá, vamos voltar no ano passado. Foi mais ou menos em outubro, a primeira vez que ela começou a sentir algumas dores, as dores na costela, principalmente, do lado da mama, um pouco mais abaixo, para ser mais sincera. As dores começaram em outubro, a gente achou que fosse alguma pedra na vesícula, alguma pedra específica, porque são umas dores semelhantes, né? E são agudas. Começamos a investigar, fomos atrás de médicos, buscando uma solução, tentando alternativas. Nos últimos médicos que a gente foi, ele sugeriu que fizéssemos alguns exames mais detalhados para entender o quadro, se era um quadro muito grave, se era um quadro mais de pedra, que era a nossa suspeita mais amena. Isso de outubro a dezembro. Em dezembro, especificamente, ela foi diagnosticada com câncer de mama, onde se iniciou com um nódulo bem consideravelmente grande. Era mais ou menos um tamanho de limão. E para vocês que, principalmente, que tenham dúvida com relação ao câncer de mama, nossa, mas ela não fez exame, mas ela não fez. Meninas e homens, todos que estão assistindo, sim, ela fez. Inclusive foi em agosto. Ela começou a sentir em outubro, então foi um curto período. Então é super importante aquela questão de todo mundo estar fazendo aquele autoexame, estar acompanhando, porque o nosso corpo ele é extremamente ágil. Então, no período de 2 meses,
que o exame dela deu tudo certo, que ela fez mamografia, fez ultrassom de mamas, estava tudo normal. E em outubro acabou aparecendo essas dores que acabaram, foi muito rápido, de outubro para dezembro. Ela sentiu um carocinho desse tamanho em outubro e em dezembro já era um limão. Então, dezembro foi quando a gente descobriu que se iniciou na mama. E para o nosso susto maior, não era só na mama, era no fígado, era possivelmente nos ossos. Então, nós tínhamos uma gama de descobertas que aconteceu durante esse período e desencadeou o restante do tratamento. Então, podemos dizer que foi, né, o primeiro susto nosso susto 1 é um câncer. Seu susto 2, ele está em estado de metástase. Então, esse foi o estágio inicial. É muito interessante, né, Bárbara? Muitas pessoas, às vezes, não sabem o que é metástase. Eu sempre gosto de mostrar que a metástase é como fosse uma parte do tumor, ele sai do órgão original e invade outros tecidos. Por exemplo, saiu da mama e foi para o osso, saiu do pâncreas e foi para o fígado, Exato. saiu do pulmão e foi para o cérebro e assim por diante. Então, a metástase seria também um tumor que, infelizmente, ele caminha pelos vasos linfáticos e ele vai crescer em outro local. Pequenas células saem dele, cancerígenas, e formam um tumor em outro órgão. E esses dois sustos fizeram com que a querida Alessandra fizesse o quê? A partir desse diagnóstico, que é extremamente intenso fisicamente, emocionalmente, qual foi a conduta dela, Bárbara? Primeiramente, nós estávamos no hospital, então ela fez um tratamento bem avançado, graças a Deus. E foi no hospital estadual, viu, pessoal? Não é nada particular, é o SUS mesmo, graças a Deus, todos temos acesso. Ela fez tratamento, durou do tratamento assim para amenizar as dores, porque ela estava com inúmeros enjoos, ela passava muito mal, que é um dos pontos que a gente vai colocar mais para frente. Então, ela ficou quase um mês mais ou menos internada, até estabilizar, ela conseguir ir para casa, se alimentar em casa. E a primeira coisa que eu fiz, lógico, eu conversei muito com a minha família sobre isso, e uma prima minha, que também a minha tia teve esse diagnóstico, me indicou, falou, eu sigo um nutricionista, ele é mais indicado para tratamento oncológico, dá uma conversada com ele, leva a sua sogra junto para a gente conversar, porque por tudo que eu acompanhei da minha mãe, tudo que eu acompanhei do que ele posta, a alimentação é uma base muito sólida que leva ao tratamento às continuações positivas que ele acaba trazendo com o tempo. Então, o primeiro passo foi, voltamos para casa. Segundo passo, mandar mensagem para Alê. Oi, boa noite, meu nome é Bárbara, sou nora da Alessandra. Foi mais ou menos assim. E nessa época, eu lembro que você comentou dessa situação, né, da indicação. Quando você me viu nas redes sociais, qual foi a impressão que você teve, Bárbara? Eu nunca te perguntei isso, É né? verdade. Estou perguntando aqui agora de curioso. Qual que foi a impressão que você teve? Uma pessoa da sua confiança indicou. Exato. Você viu lá um cara na internet. E aí, qual que foi a impressão que você teve quando você me via nas redes sociais, antes de conversar comigo? A primeira impressão que eu tive foi li tudo. Li todas as suas postagens. Li todos os seus destaques do Reels. Entrei em todos os comentários. Então, fiz uma busca e queria entender. E depois que eu li todos os detalhes, o detalhe que trouxe o seu Instagram, as oportunidades que tinham de tratamento, porque não deixa de ser um tratamento a alimentação. Aí eu falei, vou, junto com a minha sogra, dar essa oportunidade de ouvir as soluções que ele traz pra gente, porque, na minha visão, lendo, foram muito positivas. Eu acreditava que seria extremamente importante ouvir, porque nesse estágio que a gente se encontra, no primeiro, né, na realidade, era a oportunidade que a gente precisava dar. É ouvir todas as possibilidades que a gente tem de tratamento. E uma delas é a alimentação. Que legal. E, Bárbara, quando você trouxe isso para a Alessandra, você foi a primeira pessoa a conversar comigo. Como é que ela estava em relação à expectativa da alimentação? Porque existe
conceito ou um preconceito de que as pessoas já se alimentam de forma saudável e por isso não precisam de um acompanhamento nutricional. Fazia parte do imaginário da sua família, da Alessandra, essa realidade? Bárbara, eu já como bem, eu sei o que é fruta, verdura, legume, Bebo água. eu tomo água, né? Eu vejo que é importante tomar água. Para que eu vou dar a mão para um nutricionista durante o câncer? Passou pelo pensamento de vocês essa questão? Com certeza. Porque não só porque a gente acha muita coisa, mas porque a internet fala muita coisa. Então, a primeira intuito foi, vamos consultar? Vamos, mas por que sendo que no Google tem aquilo, numa inteligência artificial tem isso, e assim por diante. Eu sou uma pessoa conversando com a minha sogra, eu falei, Bárbara, lógico que eu confio na internet, eu confio nas redes sociais, eu confio no que a internet tem para dar pra gente. Só que um especialista é diferente de uma opinião genérica, onde tem inúmeros insights de inúmeras pessoas, desde um super especialista até uma pessoa extremamente leiga. Então, eu sou a pessoa que sempre que alguém me perguntar, você prefere a opinião do especialista ou você prefere a maioria? Eu vou sempre no especialista, porque ele estudou, ele se dedicou, ele sabe de trás para frente tudo o que tem que ser feito e não o que eu acho que deve ser feito. É um tsunami de diferença. Que legal. E você também trabalha com mídias, não trabalha, Bárbara? Você está nesse universo Eu acompanho. De internet, né? Então, Isso. você tem um olhar mais crítico do que a média da população em relação àquilo que aparece. Porque é muito comum, não você, não as pessoas que estão me acompanhando ou seguindo, até mesmo as mais de 50 pessoas que estão me seguindo aqui nesse momento, elas estão interessadas num conteúdo de alta qualidade, num conteúdo extraordinário. Então, contentes com um conteúdo medíocre, que é divulgado a todo momento e, por ser medíocre, ele consegue ser viral, né? Ele consegue atingir muita gente, porque quem passa pelo câncer, e eu passei, câncer de pâncreas, metástases no fígado, você sente medo. Então, o medo, muitas vezes, faz você buscar atalhos. E o atalho, a maioria das vezes, é o caminho da morte, se você não tem a mão de alguém que tem experiência do seu lado. É o caminho da morte. Exatamente. Como é que foi essa questão do antes, né? Não tinha o Alexander, tem um monte de informação, e depois, a hora que vocês seguraram na minha mão nesse momento? Como é que você enxerga essa mudança? Fala para mim. Bom, foi em janeiro, mais exatamente, que a minha sogra teve alta no dia 31 de dezembro. Nós falamos com você no dia 2, dia 3 de janeiro. Foi bem ágil, bem rápido, porque esse tratamento realmente requer uma agilidade. Então, o que era antes, o que era depois? Nós tínhamos lido bastante, eu procurei bastante informação. Então, o que é extremamente bizarro, que inclusive minha sogra foi a primeira pessoa que me falou isso. Ela falou, não posso mais comer açúcar. Açúcar alimenta o câncer. Eu não posso mais comer açúcar de jeito nenhum. Não vou mais comer nada. Mas eu falei, a frutose tem um açúcar natural. Não posso comer fruta também. Não posso nada de açúcar. Vamos zerar o açúcar? Eu falei, não, calma. Vamos conversar com o doutor. Aí a gente entende o que o açúcar vai influenciar ou não na sua vida. Mas e se eu começar a ingerir açafrão? Falam que açafrão é bom. Calma, vamos falar com o doutor? Aí a gente sabe. Mas e se eu... Calma, eu tenho que beber muita água. Calma, você não sabe. Vamos conversar com ele. Por quê? Ele estudou para isso. Ele vivenciou isso. Então, a gente tinha milhões, onde a gente tinha um cavalo de batalha na nossa cabeça construído. A gente já entrou na conversa contigo já achando, não vamos comer açúcar, vamos todo mundo emagrecer na família, vamos beber muita água. Então, era mais ou menos isso que a gente chegou. Esse foi o nosso antes de falar contigo. E quando acabou a consulta, né? A gente fez a primeira consulta, a gente conversa normalmente 2 horas na primeira vez que nós conversamos, depois no outro mês 1 hora e depois no outro mês 1 hora. Quando passou essas 2 horas em que nós conversamos, qual que foi a percepção dela? O que ela percebeu depois que passou 2 horas em relação aos medos, os anseios e as dúvidas que ela tinha? O que você achou que aconteceu com ela? Esse
Foi a primeira consulta, na realidade, foi um misto de consultas, que eu posso dizer dessa forma. Porque não foi só uma consulta de nutrição. Não foi uma consulta que a gente desmontou um cavalo de batalha gigantesco que a gente montou da nutrição ideal. Mas também uma pessoa que trocou experiência com ela, uma pessoa que vivenciou isso. Uma pessoa que sentiu na pele, sabe os medos dela. Uma pessoa que deu um apoio emocional, falou, calma, não tem desespero nenhum. Eu tô aqui para te ajudar, para te deixar forte pro tratamento, porque o tratamento vai funcionar. A tecnologia tá aí para isso, só que eu preciso deixar você forte. Meu trabalho é esse. Eu não vou inventar roda com você. Você vai comer o que você gosta. E você não vai deixar, você não vai abrir mão da sua vida, do que você gosta de comer, do que você gosta de praticar na sua dieta com a sua família. Muito pelo contrário, você vai melhorar a sua dieta com a sua família. Essa resumo de 2 horas da nossa conversa foi isso, mas principalmente o conforto emocional que você passou para ela, principalmente porque você vivenciou isso. Principalmente de você passar o conforto e a diretriz, porque a partir do momento que você tem um diagnóstico, eu que sou família vejo, mas ela sente. Então, você passou a diretriz para ela de, os próximos passos são esse, esse e esse. Você vai ficar forte por isso, por isso e por isso. Você vai aguentar por isso, por isso e por isso. Você vai fazer assim, assado e assim. Ela saiu da nossa conversa extremamente mais calma, tanto que até aquela noite ela conseguiu dormir a noite inteira. Então, nossa, inclusive a tensão no rosto dela era perceptível. Ela entrou na reunião, na nossa conversa bem séria, bem, focada. Ela saiu melhor amiga para sempre de tanta troca positiva que aconteceu, graças a Deus. Que legal. E obrigado, né? Obrigado por compartilhar essas informações, esses detalhes, porque muitas pessoas que estão nos assistindo e milhares de outras que vão assistir vão perceber a principal frase que eu falo em praticamente todas as lives que eu abro: o câncer tem cura. Sim. Né? Segura na minha mão, vamos com calma, é possível resolver. A nutrição é o grande, na minha visão, o grande aliado aqui na Terra para poder transformar a vida das pessoas. Exato. A medicina pode chegar em maior porcentagem de cura se ela incluir a excelente nutrição juntamente desse paciente, mas também, mesmo eu dentro da nutrição, eu não faço parte do grupo terrorista, né? Porque não é só o Hamas que mata. Existem várias entidades, não vou nem chamar de outro nome, entidades que fazem terrorismo com você, que não pode comer carne, que não pode comer açúcar, como você bem colocou no começo. Como é que foi essa recepção dela de que ela poderia comer carne, que ela poderia comer açúcar, que não seria proibido dela comer salsicha, não seria proibido dela comer presunto? Como é que foi isso? No primeiro momento foi bem engraçado, porque a gente desligou da ligação contigo, olhei pra cara dela e falei, viu? Pode comer presunto. Pode comer um misto. Sim. Então, foi uma surpresa, não vou mentir, porque a gente cria inúmeros conceitos na nossa cabeça, são pré-conceitos, mais ou menos, que a gente cria. Então, foi uma surpresa, mas foi uma surpresa muito positiva, que foi mostrando o quanto que foi bom ela saber que ela pode continuar até o dia a dia dela, as refeições que meu sogro prepara, a forma de dieta dela pela manhã, a forma de dieta durante o dia. Então, a palavra da nossa conversa foi paz. Foi o que aconteceu. Ela sentiu extrema paz em poder saber que ela pode comer uma carne, que ela vai poder comer a salsicha dela, que ela ia poder ter, vou numa festa da família, eu não vou poder comer a carne louca? Pode comer a carne louca da festa da família. Então, essa paz, posso dizer com muita propriedade para você, que no rostinho dela era muito perceptível. Que legal, Bárbara. E até é importante, assim, para quem está ouvindo a gente, talvez a pessoa fala, poxa, Alexander, mas alimentos processados, alimentos embutidos, têm nitrito de sódio, que é uma substância associada ao câncer. Uma paciente com câncer, você fala que ela pode comer salsicha, presunto, as coisas? Sim, eu falo porque eu conheci a realidade dela. E tem 4 palavras que eu vou responder sobre embutido para paciente com câncer. Apenas 4. Nenhum alimento causa câncer.
Vou repetir, nenhum alimento causa câncer. Por outro lado, também não significa que a Alessandra comia todo o café da manhã presunto, todo o café da manhã salsicha. Eu, como nutricionista, eu equilibrava a dose desses alimentos na vida dela. A dose, a frequência. O que é a frequência? Quantas vezes vai comer no mês? Quantas vezes vai comer na semana? Então, o papel do nutricionista nesse processo é encontrar alimentos afetivos que a pessoa gosta, seja salsicha, presunto, seja cuscuz, e encontrar qual dose ela pode consumir sem isso trazer prejuízo para a saúde. Porque não é a salsicha que ela vai comer uma vez que vai causar câncer, não é o cuscuz que ela vai comer duas vezes que vai causar o aumento do tumor. Não é a presença de outra substância que ela queira colocar na alimentação, um blanquê de peru que vai aumentar a metástase, mas sim o equilíbrio de toda essa refeição com alimentos que têm doses maiores, que eu sempre falo que a gordura e proteína são os grandes aliados, e outros que são os carboidratos que vão ter menor dose, e outras coisas que são as guloseimas ou porcarias que podem fazer parte da vida. E a Alessandra, ela estava com um tumor do tamanho de uma laranja, né, de um limão, e atualmente o tumor dela foi para qual tamanho, Bárbara? De uma uva. De uma uva. Deixa eu até pegar aqui, que eu peguei antes da live, ó. Separei as frutas. Eu separei, né? A gente tinha visto o tamanho do tumor antes, como fosse um limão, uma laranja grande, que seria mais ou menos desse tamanho. Dá uma olhada. Exatamente. Desse tamanho, o tamanho do tumor dela. E agora a situação do tumor dela é isso aqui, ó. Tem que até aproximar para vocês verem que é como se fosse uma bolinha de gude, uma azeitona, uma uva. Exato. Então houve uma mudança gigante na situação dela. Isso que é o lado positivo. E comeu salsicha e comeu presunto, né, Bárbara? Comeu salsicha, presunto, porque é exatamente isso que o Ale falou, pessoal. Hoje não foi para ela não comia salsicha todo dia, não era presunto 24 horas, muito pelo contrário. Todas as nossas conversas, todas conversas online que a gente está vendo aqui agora, ou WhatsApp que a gente realmente trocava com muita frequência. O doutor sempre frisou isso em todas as conversas. Você não vai deixar de comer o que você gosta. Você não vai deixar de ser feliz na sua alimentação. Muito pelo contrário, a gente vai adequar o que você gosta com o que você seria ideal se você comer. É um misto, proporção, frequência, exatamente isso que você colocou. E é bacana você trazer isso porque desmistifica muito a visão de que o nutricionista é uma pessoa que tira alimentos ou que causa terrorismo ou que está ali só para fazer a pessoa emagrecer. De forma alguma. Muitas vezes eu preciso fazer a pessoa ganhar peso, ganhar massa muscular, porque emagrecer pode ser um risco, principalmente para quem está vivenciando o câncer, sendo uma doença tão agressiva, tão consumptiva, um termo técnico que a gente usa no sentido de a pessoa perde muita massa muscular. Sim. E eu lembro no começo, deu uma travadinha aqui a Bárbara, não sei se ela está me vendo ouvindo. Bárbara, você está ouvindo? Que legal. Eu lembro que no começo, eu sempre acabei de falar que não existe problema da pessoa comer a carne, não existe problema da pessoa comer açúcar. O leite também faz parte disso, mas olha que interessante. A querida Alessandra, no começo, eu percebi que o grande vilão da diarreia e do vômito dela era o produto lácteo. Conta para mim como é que foi essa experiência para vocês, Bárbara. Lembrando que eu não estou falando que leite, queijo, iogurte coalhada faz mal para 6 milhões de pacientes com câncer. Ele fazia destruição na vida da Bárbara. Da Bárbara não, perdão. Da vida da Alessandra, que é a querida sogra da Bárbara. Conta um pouquinho dessa passagem, Bárbara. Ela tinha muitas crises de vômito, ela estava extremamente magrinha, exatamente isso que o doutor comentou. Devido a essa alta frequência de vômito, ela vomitava de 5 a 10 vezes ao dia, era muito vômito. E a gente não sabia o porquê, porque antes, lógico, de conversar com a doutora, então a gente falava, mas ela não para de vomitar, a gente não consegue conter, estamos com medo dela voltar para o hospital, o que está acontecendo? Então, era aquele desespero com medo e quero rápido, era mais ou menos isso. Então, beleza, o que ela come? Conta para mim o dia a dia. Eu acordo, eu vou pro banheiro, escovo o dente. Aí ela falou toda a rotina dela. Aí ele começou, beleza, vamos cercar
possibilidades. A possibilidade é essa e essa. Vamos cercá-las 3? Para de consumir essa. Ah, tô vomitando ainda. Para de consumir essa. Ah, tô vomitando ainda. Restou o leite. Para de consumir o leite. Troca o leite por um suco. Foi, por incrível que pareça, foi batata. Não foi leite. Foi certinho. Foi o leite. Mas é exatamente o que o doutor comentou. Foi o que aconteceu com a minha sogra. É um perfil dela. Devido às lesões que ela tinha no fígado, o leite, ele aumentava essa grande ânsia que ela tinha, o grande enjoo que ela tinha, e isso era constante o dia inteiro. Então, a gente percebeu que o vilão, naquele primeiro momento, era o leite. E era engraçado, né, Bárbara, que foi uma situação curiosa, que as pessoas falam, Ale, como é que você consegue fazer isso? Eu não sei falar para vocês como é que eu consigo fazer, porque não existe uma receita mágica de você olhar o paciente e falar, não, essa pessoa ela tem um problema com leite, essa pessoa tem problema com cebola, essa pessoa tem problema com cafeína. Vou dar alguns exemplos. Conversando com uma pessoa que fez acompanhamento comigo, ela tinha gastrite, e aí eu fiz o mesmo anamnese, né, um questionário, uma avaliação profunda, e descobri que o vilão da gastrite dela, Bárbara, era a cebola. Aí, Alexander, então cebola faz mal para 6 milhões de pacientes com câncer? Não. A cebola fazia gastrite nela. Então eu tenho uma ferramenta, eu tenho um questionário para investigar qual é o vilão, se ele for alimentar, daquilo que está fazendo a gastrite. E de outra paciente minha, que há 30 anos, uma senhora já, ela tinha dor de cabeça, todo dia ela tomava Buscopan composto e outros remédios fortíssimos durante 30 anos, e conversando com ela, eu descobri que o problema dela era a falta de café à noite. Então ela tomava café de manhã e eu precisava incluir café à noite. Quando eu incluí café à noite, Bárbara, a dor de cabeça de 30 anos foi embora. Ah, como é que você faz isso, Alexander? São 20 anos de experiência. Depois de ver milhares de pessoas, você acaba adquirindo qualidades que nenhum livro tem, que nenhuma universidade tem, nenhum artigo científico tem. Uhum. Então, é algo que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas será que eu posso ter um e-book, Alexandre? Será que eu posso ter um livro? O melhor é você ter um excelente nutricionista com experiência com câncer. Não basta ter especialização, não basta ter boa vontade, precisa ter experiência para enfrentar a doença mais séria que a medicina já enxergou. E uma empatia, que é isso que você tem, doutor. Porque você Obrigado. já vivenciou. Então, você sabe exatamente o medo que a pessoa tem, os receios, até as dúvidas. Gente, parece brincadeira, mas é verdade. Ele completa a frase. A minha sogra ia perguntar, ele completava o que ela estava perguntando. Porque ele sabe o que é os receios. Então, nossa, não tem nem como explicar. Está sendo, inclusive, porque ele ainda acompanha a gente. Vai fazer 1 ano, inclusive. Só alegria, só bênção, graças a todo ao acompanhamento, alimentação. A alimentação, para mim, agora virou a base da minha vida. Que legal. E, Bárbara, falando da base dessa vida, essa base da vida ficou mais cara para a família da Alessandra? Não, porque a gente não fez uma despesa. A gente não alimentou uma família de 55 pessoas. Muito pelo contrário, porque a informação, o acesso ao detalhe da nutrição que foi passado é acessível, não é algo que, nossa senhora, não dá para fazer. Muito pelo contrário. Dá para fazer, está nas redes de mercados que vocês mais frequentam e mais conhecem. Tá numa internet que no frete, nossa, mas eu vi lá da Bolívia. Não, gente, tá nas internets, na rede social super próxima, no marketplace super de acesso. Então, tem nada disso. É tudo acessível. Você não vai desmontar a rotina da sua casa. Muito pelo contrário, até as práticas que vão ser demonstradas são práticas que você fala, nossa, vou fazer para mim. Isso é muito interessante. Esse tipo de alimentação é muito legal. Até mais saborosa do que eu pensei para mim. Então, nada disso. Nada disso, gente. É super acessível. E falando desse acessível, essa transformação que foi para a Alessandra e foi para você, também atingiu outras pessoas da família, Bárbara? Opa!
Hoje eu consigo, o meu marido, no caso, filho da minha sogra, eu consegui. Ele não é uma pessoa que era de comer muitas verduras e legumes, não era uma pessoa que é muito apta. Não que ele não come, eu não gosto, não. Ele só não era apto. E devido a todos os estudos, toda a melhora que ele assistiu à mãe dele, hoje não é que ele se alimenta de legume, nossa senhora, não, não é. Mas ele come com mais frequência, a gente consegue colocar a verdura porque ele viu o benefício disso na vida da mãe dele. E, de novo, não é porque deu certo com a minha sogra que todo mundo pode sair comendo um monte de 15 quilos de alface e vai salvar o mundo. Não é isso, gente. É acompanhamento, é detalhe, é perfil e é frequência. É exatamente isso que o doutor coloca. Legal. E, Bárbara, o que você acha que teria acontecido com a Alessandra se ela não tivesse feito acompanhamento comigo? Primeiro, eu digo, primeiro o meu receio seria a parte emocional dela, porque ela precisava muito de uma pessoa que tivesse uma empatia com ela. Porque uma coisa é eu oferecer meu colo, meu marido, meu sogro. Outra coisa é uma pessoa que tem uma empatia e tem propriedade no que ele está falando. Então, o meu receio era emocional, consequentemente a saúde. Então, o nosso receio era essa falta de visão que a gente podia ter, e o futuro, lógico, a Deus pertence, mas, de qualquer forma, era o nosso medo, era a falta de noção dessa realidade turva que a gente imaginava que fosse ter, e não foi nada disso. Ela foi, graças a Deus, zero turva, super clara, super dividida, a realidade, principalmente a da sua experiência com o tratamento oncológico que foi passado para ela, que deixou ela extremamente mais calma. Que legal. E, Bárbara, o que você falaria para uma mulher que está com câncer de mama ou câncer de pâncreas, ou um homem que hoje faz o tratamento quimioterápico, radioterápico ou qualquer outro médico e não tem um bom nutricionista acompanhando ele? Pessoas, geral, todas as idades, minha sugestão é fazer sim esse acompanhamento, porque esse tratamento é um tratamento muito forte. Ele realmente ele deixa a pessoa fraca. Não é aquele negócio que debilita, a pessoa está fraca, caída no chão. Por quê? Porque ela tem um tratamento nutricional por trás. É um tratamento muito forte. Então, se ela não tiver uma base nutricional, ela vai ficar fraca. Ela vai passar mal. Ela vai ter outras consequências que o corpo demonstra automaticamente. Então, a base alimentar é a principal, da minha opinião, lógico, tudo que eu vivenciei. A base alimentar foi uma chave muito forte para todo o tratamento que minha sogra tem feito, inclusive até hoje. Até hoje a gente pratica, a gente tem salvo toda a base nutricional que você passou, pratica todos os dias, porque as nutrientes dos alimentos que você divide com a gente são nutrientes extremamente importantes, independente da fase de tratamento que ela já está. Bárbara, que legal. Só tenho a agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Você sabe disso, que eu já agradeci anteriormente por você dispor o tempo que você poderia estar com a sua família, poderia estar exercendo outras atividades para trazer algo que eu julgo que é mais importante que a fé, que é a esperança. Porque se uma pessoa ela perde a esperança, ela perdeu tudo. Se ela não consegue ver uma luz no fim do túnel, ela não consegue muitas vezes alcançar benefícios como a Alessandra alcançou e não consegue aliviar o peso emocional que, sem dúvida alguma, é vivenciar o câncer, Sim. que não é brincadeirinha, é tiro, porrada e bomba o câncer. O que eu desejo que seja leve é sua vida e a sua alimentação. Né? Então, exato. Bárbara, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, obrigado a todos. E as palavras finais são suas. Fique à vontade aqui para dizer aquilo que você entende que é importante para as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado novamente pelo espaço. E todos que estão assistindo, pessoal, eu estou aqui hoje para dividir, passar a esperança para vocês. Eu vou falar uma frase que uma médica da minha sogra falou, e eu falo essa frase para todo mundo, todos, porque eu achei essa frase extremamente importante, e ela vai 99% de encontro com o tratamento de nutricional. Quando a pessoa ela descobre que ela está nesse perfil, nesse tratamento oncológico, independente do câncer onde que esteja, a forma de tratamento, a vida dessa pessoa é exatamente igual a uma pessoa que tem diabetes,
a uma pessoa que tem pressão alta. Há tratamento, há remédio, há formas de seguir. E não é pelo estágio do que vai se encontrar o seu estágio do seu tratamento do câncer que vai deixar você ou não de seguir os próximos passos. Mas você deve acompanhar o nutricionista, você deve acompanhar o seu médico, eles devem estar na mesma página, as informações têm que casar. Então, minha mensagem para vocês é: procurem especialistas, eles estão aqui para ajudar. E é de extrema importância e realmente eu sou um testemunho assistindo a minha sogra, tudo de positivo que o doutor trouxe pra gente. E graças a Deus até hoje está tudo bem, minha sogra está super bem, super forte. E, inclusive ela mandou um abraço, ela está muito feliz com tudo que a gente já construiu até agora, por toda a ajuda que você proporcionou pra gente. E mais uma vez, obrigada por esse espaço, doutor. Imagina, Bárbara. Um grande abraço para você. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado, Alessandra, ao seu marido, por não estar com você e você estar aqui conosco, ao seu sogro, à sua irmã que participou e, claro, a todos aqui que assistiram. Aproveite esse conteúdo para rever. Eu desejo que o Instagram me permita que eu possa gravá-lo. Compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, compartilhem com a sua família e lembre que, na minha visão, em primeiro lugar, Deus, família e alimentação para remissão. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.